Queiram sentar-se. Deus é um pai com um coração materno que se preocupa com todos os seus filhos. Igual aos senhores e senhoras aqui presentes que são pais e mães. Se preocupam com os filhos, sim ou não? Sim. Se está com dor de cabeça, você, pai e mãe, mas o teu filho está doente, tu vai primeiro se preocupar com a tua dor de cabeça ou com a enfermidade do filho e da filha? Deles primeiro, não é assim? Assim eu espero que seja, não podemos ser egoístas, né? Claro, por quê? Porque dentro do teu coração, eu estou falando com você pai e mãe, dentro do teu coração existe, não só do coração, mas também da consciência, existe um dever, uma obrigação, né? Uma responsabilidade diante de quem você colocou no mundo. Não pode deixar assim que se vire, não é verdade? Depois de uma certa altura até é preciso, né? Dizer, vai, agora, né? Caminha sozinho. Mas ainda assim a preocupação sempre existirá. Sabe que no início da missa, quando nós respondemos, né, com aquela força provocada também pela minha motivação, eu pensei, meu Deus, né? Deus se preocupa com cada um que hoje está aqui. Ele poderia simplesmente não nos dar a palavra, não nos dar o alimento da Eucaristia, Ele poderia simplesmente não nos convidar para fazermos parte da igreja, mas não. Ele é Pai, com um coração de mãe que sempre se preocupa. Domingo passado, nós víamos este pai que ficava com o olhar distante, esperando que aquele filho voltasse para casa. A parábola do filho pródigo, mas a parábola também do pai misericordioso. Então, o retorno, a misericórdia, o pai que abraça a todos, os que estão e os que não estão, esperando que eles retornem. E hoje nós encontramos um Deus que nos ajuda com a palavra, com o exemplo que Jesus nos dá, nos ajuda a olhar para a nossa vida e perceber, nós estamos nos deixando cuidar por este Deus? Como que está este relacionamento nosso com Ele, teu com Ele? Veja, o apóstolo Paulo diz, Deus quer, deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos nós experimentemos de um modo ou de outro o amor, esta preocupação que é de pai e mãe, é igual à tua, mas muito mais ainda. Ele se preocupa com a gente. Quando que a gente dá passos que vão nos levando para distante, Ele fica olhando, cuidando, velando, zelando, colocando pessoas no nosso caminho para nos trazer de volta. Agora, é claro que quanto mais distante o nosso coração pulsa, né, bate, distante do coração e da presença de Deus, é claro que também a gente vai se tornando mais insensível à presença dEle. A gente não reconhece, não percebe. É assim, nós precisamos cultivar um relacionamento afetivo com Deus, né? Ele precisa realmente fazer parte do nosso dia a dia. E nós somos cristãos católicos, nós somos filhos da Mãe Igreja pelo nosso batismo. E Deus se utiliza desta igreja para cuidar, para ajudar, sarar, orientar, conduzir, sustentar, alimentar, você e eu, que somos filhos de Deus na igreja. Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade é essa? A verdade que Jesus vai nos dizendo dia após dia no seu Evangelho. Uma verdade que realmente nos liberta. Para quê? Para que a gente possa administrar bem a nossa vida e as coisas que nós temos, conseguimos alcançar com o nosso trabalho, quando ele é justo, quando ele é honesto, quando ele é honrado. A primeira leitura, o profeta Amós, veja, é Deus
nos corrigindo os do seu tempo, mas também a nós, né? Como que nós estamos vivendo diante daquilo que nós temos? Como que nós conseguimos o que a gente possui? É de modo justo, correto e honroso, ou é de modo injusto, trapaceiro, ganancioso, mesquinho, fazendo dos outros talvez um degrau para subir na vida, não se preocupando com a necessidade dos pobres, como diz o salmista, mas sim pensando apenas em si, no seu bem-estar? A gente precisa sim nos perguntarmos de vez em quando, né? Olha lá, quantos sapatos eu tenho lá em casa? Eu só tenho 2 pés. E às vezes a gente vai acumulando um exemplo assim para dizer que a gente precisa também olhar como que a nossa vida, olha lá, ela é útil para quem dela também precisa. E agora eu penso nos catequistas que tiram o seu tempo, né, o seu empenho para ajudar essas crianças, para ensinar, para mostrar um bom caminho. Veja, estão administrando o seu tempo, a sua vida, as suas preocupações, os seus compromissos e ainda tiram tempo também para se doarem. Que bonito. Valorize, pai e mãe, valorize o catequista, a catequista do teu filho. Ela é instrumento de Deus na caminhada cristã, no amadurecimento da fé. Não é responsabilidade primeira do catequista, primeira é tua, pai e mãe. Não é verdade? Sim, ensinar o sinal da cruz, é em casa que a gente aprende, mãos postas rezando o Santo Anjo, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, creio em Deus Pai. Isso vem de casa, isso vem de berço. Mas depois alguém vai também ainda ser, né, um orientador, alguém que catequiza, que ajuda, que amadurece a experiência de Deus na sua vida. Então, reze, pelo menos isto, reze, né, pelo catequista, pela catequista dos vossos filhos, porque eles se doam, eles vão administrando o seu tempo e colocando também ele em favor de quem precisa. Por quê? Porque Deus se preocupa com a gente e coloca pessoas no nosso caminho para nos auxiliarem em nossa vida. O Evangelho de Jesus, que nós ouvimos hoje, de Lucas, conta esta parábola de alguém que é injusto na forma de exercer o seu trabalho. Veja, tem um homem rico que confia a administração dos seus bens a um administrador. Este administrador, e aqui a gente está olhando para como eram as coisas no tempo de Jesus. Este administrador, ele usa de uma comissão dos bens do patrão, é o seu salário, né? Uma parte ele tira para ele. Porém, ele está sendo ganancioso. Quanto que tu deve ao meu patrão? Eu devo 100. Então escreve 50. Porque ele está enganando o patrão? Não, porque 50 é o que ele está tirando para ele. Quanto tu deves? Eu devo 80, eu devo 100, então escreve 80, porque os 20 era a parte dele. Ele estava explorando demais. Ele estava querendo se beneficiar injustamente daqueles que precisavam, né, daquele empréstimo, daquela, enfim, realidade. Então, o patrão dele percebeu isso. Não está correto, ele está sendo injusto, vou demitir. E diante dessa realidade, quando ele toma consciência, diz o texto que ele começou a refletir, o que será de mim agora? Diante desta realidade que ele se encontra, ele então age com esperteza. Ele tira a parte dele, porque amanhã ou depois ele vai precisar de ajuda. E se ele ajudou quem estava devendo, ele vai ser também ajudado por estes. Isso é uma parábola, é uma história que Jesus conta para nos levar também a refletir, olha lá, como que nós estamos administrando as coisas que temos, em vista do que receberemos no futuro, que é a vida eterna. E aqui agora a gente volta para o seio familiar. Pai e mãe, casal, família, como está a administração das coisas de Deus lá no teu lar?
Tem tempo para rezar? Tem tempo para dialogar, conversar em família? Ou é só celular, TV e computador? Ou é só trabalho e mais trabalho? Tem espaço e lugar para o perdão e para a paciência? Veja, é administrar a vida e as coisas de Deus na nossa vida. Eu sei que em muitas das famílias de vocês há espaço, mas eu também sei que em muitas ainda não tem. Vamos acordar, minha gente. Não nos deixemos engolir pelas coisas do mundo. Veja, Deus te convidou, te trouxe aqui hoje para dizer para ti: cuida de mim na tua vida, cuida de mim na tua casa, cuida de mim no teu matrimônio, cuida de mim na vida dos teus filhos. Filhos, cuidem, crianças, cuidem de Deus, rezem, ajudem, trabalhem, auxiliem o pai e a mãe, brinquem e não briguem entre vocês, estudem, sejam honestos, não mintam, não peguem o que não é seu na escola. Veja, são coisas muito simples, mas concretas. Administrar bem a nossa vida. No lugar da ganância, a partilha. No lugar da inveja e do ódio, a solidariedade e a caridade. No lugar do acúmulo de bens e ter mais e comprar mais e acumular mais, vamos então também dar mais espaço para as coisas de Deus. Que essa palavra caia no teu, no meu, no nosso coração e ilumine a nossa vida cristã. Num instante de silêncio, para que você possa também acolher, rezar e, como este personagem do Evangelho, refletir a partir da palavra de Deus a tua vida, o teu caminhar, aquilo que Deus hoje coloca no teu coração. Que Deus nos ajude a sermos fiéis nas pequenas coisas do nosso dia a dia, para que a palavra dele se cumpra em nós. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. E Deus nos oferece muito, e às vezes muito mais até mesmo do que precisamos ou do que merecemos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.